Amém? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos, a partir do 23. Para ganharmos tempo, eu vou começar a leitura, tá bom? Você que não trouxe a tua Bíblia, nos acompanhe, pega uma carona santa desse irmão que está do teu lado aí, em nome de Jesus. Diz assim o texto: tendo despedido a multidão, subiu sozinho em um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. O barco já estava consideravelmente a uma grande distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O último versículo: quando entraram no barco, o vento cessou. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te apresentar essa noite e queremos glorificar o teu nome pela oportunidade de ouvirmos a tua voz. Nós já te adoramos, nós já bendizemos o teu nome com os nossos louvores. Agora nós queremos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Acrescenta uma medida maior de fé e glorifica o teu santo nome, Pai, para que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Queridos, esse evento fala de uma grande tempestade, e a epígrafe do texto fala: Jesus anda sobre as águas. Talvez você já tenha ouvido muitas pregações a respeito desse texto, mas eu quero quero iniciar dizendo que esse texto traz muitas lições positivas para a gente. Nós estamos num culto Passos de Fé, e a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que ter uma fé bastante robusta e madura para entender aquilo que Deus vai querer fazer diante das adversidades. A fé é como uma musculatura que precisa ser desenvolvida. Eu diria que a fé é uma musculatura espiritual. E não tem como a gente crescer na fé se não for enfrentando problemas. Não tem como a gente crescer na fé se não for passando por adversidades. Crescer dói, gente. Dói ou não dói? Crescer dói. Imagine alguém que pretende, ganhar uma musculatura, um corpo bonito, e vai para uma academia, faz a sua matrícula, e lá começa a pegar peso, e quando percebe que crescer dói, desiste. Muita gente começa assim. Eu conheço muitas pessoas, agora sim, inclusive agora final de ano, está chegando a época onde as pessoas criam as suas metas, colocam uma das metas aí, esse ano que vem agora, eu vou crescer, esse ano agora eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar do meu corpo. Se inscreve na academia, passa um mês lá e não volta mais. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Eu já me inscrevi na academia umas 30 vezes. Eu vou lá, começo a pegar um pezinho, aquele negócio, quando pensa que não, o negócio é chato, eu já não tenho mais aquelas coragens que eu tinha quando eu tinha 20 anos, aí eu desisto. Aí eu digo, não, ano que vem eu vou começar novamente, e quando começa a doer, porque não tem aquela fase que dói, a gente desiste, ou não desiste. É só o negócio ficar ruim para o nosso lado que a gente desiste. Eu tenho um amigo que ele era tão magro, que se ele deitasse na cama de braços abertos, ele parecia um crucifixo. E aí um dia, ele disse, não, eu vou malhar. Gente, ele era tão magro,
que a perna dele era dividida assim, ó, era canela, joelho e canela de novo. E um dia ele falou assim: não quero mais, eu vou ficar bonito. Eu vou começar a tomar umas massas, uns negócios, e vou começar a crescer. E aí o que aconteceu? Ele começou a ir para a academia. Só que quando ele percebeu que crescer doía, desistiu. Então os discípulos, eles vão começar a caminhada com Jesus e vão começar a perceber algumas coisas que naquela época não era uma coisa comum ver. Por exemplo, não era comum ver pessoas endemoniadas sendo libertas. Não era comum ver pessoas cegos enxergando. Eles começaram a passar a ver isso. Só que Jesus estava querendo fazer eles crescerem. Jesus estava querendo fazer eles passarem para um nível maior de fé. Eles já conheciam Jesus que expulsava demônios, eles já viram Jesus multiplicar pães e peixes, mas eles ainda não tinham visto Jesus ter controle sobre a força da natureza. E Jesus vai pedir para que eles saiam para um determinado lugar enquanto Jesus vai orar. Porque antes da manifestação do poder de Deus através de Jesus, Jesus tirava momentos de oração. E não existe manifestação, não existe manifestação de poder de Deus na nossa vida, e não existe milagres se nós não buscarmos em oração. Jesus se retira, Jesus não está no barco, mas Jesus pede para que eles se dirijam até aquele barco, e aí eles saem, obedecem a Jesus, e Jesus se retira para orar. Agora, já prestou atenção que a gente tem uma mania de pensar que só quem sofre são aquelas pessoas que desobedecem a Deus? Esses discípulos aqui, eles estão indo, obedecendo a Jesus. Em obediência a Jesus, eles entram no barco e eles vão para o meio daquele lago, que a Bíblia diz que em um determinado momento, ele vai ser açoitado pelas águas. Ele vai ser açoitado pela força dos ventos. Ele vai ser açoitado pela tempestade. Um filósofo chamado Epícoro, ele diz que os grandes navegadores devem a sua reputação a grandes tempestades. Então deixa eu te falar uma coisa: essa luta que você está enfrentando agora, essa guerra, essa tempestade, essa tribulação que você está passando agora, ela não veio para te destruir, ela não vai te matar, não vai te fazer desistir, ela vai te fazer crescer. Jesus está fazendo você crescer agora no meio desta luta. Eu quero liberar esta palavra de Deus sobre a sua vida. Você não vai morrer no meio dessa luta, você não vai morrer no meio dessa tempestade, você não vai morrer no meio desta guerra. Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer romper como você nunca havia rompido na sua vida. Essa luta não vai te matar, ela vai te fazer crescer. Tem lutas que vêm, eu já passei por muitas assim. Eu já passei por algumas tempestades na vida, que eu fiquei como os discípulos, sem saber para onde ir, morrendo de medo. E se tem um inimigo para a nossa fé, é o medo. Por isso que Jesus vai questionar a fé dos discípulos e vai dizer: por que vocês estão com medo? Deixa eu te falar uma coisa: no meio da tempestade, no meio da luta, no meio das dificuldades, se o inimigo conseguir colocar medo na sua mente, você perdeu. Porque a tempestade, ela é inevitável. Uma hora ou outra ela vai acontecer. Aí a Bíblia diz que os discípulos estavam ali e Jesus vai aparecer no meio da madrugada. E olha como é interessante as coisas, porque a Bíblia diz, como disse o pastor Emerson na semana passada, que o choro pode durar uma noite, mas infelizmente às vezes a noite de alguns chega uma semana, chega um mês, chega um ano, chega a 5 anos, parece que não vai acabar. Então a vida dessas pessoas que passam por tempestades e por lutas, e que estão crescendo, que deveriam crescer no meio das adversidades, choram.
ao invés de entender que o tempo do crescimento está chegando, que o tempo da luta está cessando, que o tempo, sabe, da tempestade vai cessar, e, queridos, as coisas não duram para sempre na vida. Se os momentos de alegria não duram para sempre, imagina o tempo da tristeza. Então talvez você já esteja enfrentando essa tempestade há muito tempo, sabe? É a incerteza, é o medo, sabe? Você tem tentado fazer coisas e você não tem conseguido ver os resultados que você tem pedido a Deus, que você tem buscado. Aí chega um momento que você pensa: não, eu não vou resistir a essa tempestade. Ah não, eu vou pular fora desse barco. Eu vou abandonar esse casamento, eu vou abandonar esse emprego, eu vou sair dessa igreja. Aí a Bíblia diz que quando eles menos esperam, Jesus vai se aproximar deles. É interessante porque a tempestade ela tem um poder de desorganizar as coisas, não é verdade, irmãos? Ela vem com um poder destrutivo às vezes, ela vem quebrando algumas coisas. Engraçado como uma tempestade às vezes na vida da gente, seja no casamento, na vida profissional, espiritual, emocional, como ela tem um poder de bagunçar as coisas. Mas depois Jesus vem bem pertinho da gente, vem se aproximando da gente e vem colocando as coisas no lugar. Jesus está se aproximando do teu barco. Deixa eu te falar uma coisa, ele não vai afundar. Jesus está, sabe, chegando no meio dessa tempestade, ele vai colocar as coisas da sua vida no lugar. Ele já está chegando. Os discípulos começaram a ficar com medo, achando que o barco ia afundar. Aí Jesus vem de madrugada. O que é que divide a noite do dia? A madrugada. O dia da noite, vem o dia, vem a noite, vem a madrugada e vem outro dia. Jesus se aproxima na madrugada. E aí quando Jesus se aproxima deles, a Bíblia diz que eles vão ficar aterrorizados, eles vão ficar atemorizados. Queridos, quando nós entendemos que as tempestades elas virão, mas se Jesus estiver conosco, independente da situação que a gente esteja vivendo, a gente não vai naufragar, e isso é o que importa. Outro dia, eu conversava com um amigo meu, e ele estava falando como é difícil se manter em pé, se manter firme na fé. Eu falei: cara, depende do que você está querendo me dizer, porque se você for olhar para as circunstâncias, você não vai ficar de pé. Se você for olhar para as suas lutas, você não vai ficar de pé. Se você for olhar para as suas dificuldades, para as tempestades da vida, você não vai ficar de pé. Aí a Bíblia diz que quando Jesus chega, a tempestade se acalma. Você está olhando para quem? Para Jesus ou para as tempestades? É só você olhar para quem olha para as tempestades, são os murmuradores. A vida nunca está boa, o emprego que ele tem não é bom, a família que ele tem não presta, o emprego que ele tem não é bom, a saúde dele não está boa. Aí Jesus se aproximou daquele barco pela madrugada. Quando Jesus se aproximou daquele barco na madrugada, eu falei para ele: sabe, às vezes a nossa vida está assim, sendo sacudida pela força das ondas, está sendo sacudida pela força dos ventos, e a Bíblia diz que os ventos aqui eram contrários. Vento contrário na vida de quem tem fé não faz a pessoa descer, faz a pessoa subir. Vento contrário para quem tem fé, para quem acredita em Deus, para quem tem um propósito, para quem tem uma promessa, não faz a pessoa descer, faz a pessoa subir. É por isso que quando nós encontramos pessoas de fé, elas não murmuram, elas não reclamam, elas dizem assim: eu sei que esse vento é contrário, mas também sei que agora que a pipa vai subir. Deixa eu te falar uma coisa: o vento está contrário à tua vida, te prepara, porque essa pipa não vai descer, ela vai subir. Pode aplaudir Jesus, sem timidez, sem timidez. Se for para ele, tem que ser mais forte. Jesus vai andando até o barco, a Bíblia diz
que ele vai andando sobre as águas. Você já ouviu falar que Jesus andou por sobre as águas? Porque Jesus anda por cima daquilo que tira a nossa paz, não é assim? E por que Jesus foi andando por sobre as águas e os discípulos não conseguiram entender, não conseguiram ver que ali vinha a solução dos seus problemas? Porque infelizmente a maioria das vezes que a gente está enfrentando alguma luta na vida, a maioria das vezes que a gente está enfrentando a tempestade, a gente não consegue, pastor Johnny, ver a solução que está diante do nosso nariz. Jesus está vindo, eles estavam vendo um fantasma. Jesus está se aproximando, eles não estão vendo uma solução. Esse é o poder do problema, quando nós não temos os nossos olhos fixos em Jesus, como disse o autor aos Hebreus, o autor e consumador da nossa fé. Quando os nossos olhos não estão fixos em Jesus, nós não conseguimos ver a solução, nós conseguimos ver o problema. Quando Golias se apresenta para afrontar o exército do rei de Israel, e quando ele se levanta para afrontar o povo de Deus, a Bíblia diz que Saul viu o gigante. A Bíblia diz que o exército se intimidou diante daquele gigante. Mas quando Davi chegou, Davi não viu um gigante, Davi não viu um problema, Davi viu uma oportunidade. Sabe, esse problema que você está enfrentando agora talvez seja uma oportunidade de Deus mudar a tua vida. Esse problema que você está enfrentando agora, essa luta, talvez seja aquela oportunidade que Deus criou para te tirar da zona de conforto, sabe, para te tirar desse lugar estreito, apertado. Essa é uma oportunidade de Deus alargar as tuas tendas, sabe, de te prosperar, de te fazer bem sucedido, sabe, de abençoar a tua vida. Basta apenas que você olhe para isso como uma oportunidade. Jesus vai andando e os discípulos ficam com medo. A Bíblia diz que quando eles olham, eles viram Jesus, e quando eles viram Jesus, eles pensaram, é um fantasma, versículo 25. Jesus veio andando por sobre as águas, e eles ficaram aterrorizados, porque Jesus está contrariando, sabe, uma lei da física. Jesus está contrariando a lei da física, e aí ele vai andando por sobre as águas. Os discípulos não conseguem ver a solução, ver o problema. Deixa eu te falar uma coisa, a partir de hoje presta atenção com quem você está andando, porque tem gente que tem o poder de olhar apenas para os problemas, e tem gente que tem o poder apenas de reclamar da vida. Sabe, esses discípulos aqui, eles contaminaram uns aos outros e diziam, é um fantasma. Até que Pedro vai ser ousado, até que Pedro vai olhar diferente, e Pedro vai dizer, Senhor, és tu mesmo? Jesus disse, sou eu, Pedro. Pedro ouve a voz de Jesus, Pedro reconhece a voz de Jesus. É inconfundível essa voz. É essa voz que está falando com você agora nos teus ouvidos. Essa voz que está falando ao seu coração agora. Essa tempestade, sabe, ela não vai fazer você parar agora. Talvez você está vindo para o passo de fé há um tempo e não tem visto acontecer o teu milagre, e o inimigo está querendo fazer você parar. Você fez 1, fez 2, fez 3 passos de fé e não viu o teu milagre acontecer. E Jesus está dizendo, calma, que eu estou indo ao teu encontro, assim como eu fui diante de Pedro e chamei Pedro para andar comigo sobre as águas. Deus está chamando você nessa noite para andar por cima dessa adversidade, para andar por cima dessa luta, para andar por cima desse problema. Em nome de Jesus, eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Se és tu mesmo, deixa eu ir contigo. Aí Pedro vai fazer o que ninguém faz. Pedro vai dizer, Senhor, és tu, então eu quero andar contigo aí. Aí Pedro, sobre aquela palavra que Jesus deu, ele vai caminhar. Você precisa caminhar sobre essa promessa que Deus fez sobre a sua vida. Você precisa caminhar, sabe, sobre essa promessa que Deus liberou para a tua família, para o teu ministério, para a tua casa. Enquanto você estiver andando em cima dessa palavra, por esta palavra, você não vai naufragar.
Agora, se Pedro conseguiu andar por cima das águas que simbolizam os problemas, você acha que eu e você não conseguiremos? Conseguiremos. Só que a Bíblia diz que em um determinado momento Pedro deixa de olhar para Jesus, e esse é um dos piores erros que nós cometemos. Nós olhamos para os homens, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos às vezes para as nossas condições, nós olhamos às vezes para as adversidades. Deixa eu te falar uma coisa, isso tudo vai te fazer parar. Se você se colocar, sabe, como Pedro, olhando para Jesus, você vai andar por cima dessas lutas. Mas se você se distrair, olhar para os lados, você vai naufragar. Pedro deixou de olhar para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não mude o seu foco. Se você está determinado a receber o teu milagre, se você está determinado a receber a tua bênção, se você está determinado a receber de Deus aquilo que Ele te prometeu, não tire os olhos de Jesus por nada. Jesus disse: vem, ele foi. A Bíblia diz que quando Pedro saiu do barco, ele foi andando em direção a Jesus, mas reparou que o vento era contrário e ficou com medo. E aí a Bíblia diz que naquele momento em que ele ficou com medo, olhando para o vento, ele começou a afundar, afundar, afundar. Engraçado é que Jesus não critica Pedro aqui, porque tem muita gente que critica Pedro. Porque Pedro andou por sobre as águas, conseguiu fazer tudo aquilo, e de repente Pedro vai olhar para os lados e vai afundar. Sabe, queridos, o problema aqui não é a tempestade fora. O problema não é a tempestade fora, não é a água que entrava no barco, não é o vento contrário. O problema é a tempestade dentro de nós. Sabe por quê? Porque isso é o que nos abate, isso é o que nos faz parar, isso é o que nos faz desistir daquilo que nós acreditamos que somos capazes em Deus. Aí Pedro vai afundar, e Jesus disse: Pedro, tu é incrédulo, como é que você faz isso? Como é que você consegue fazer o impossível, o sobrenatural, e de repente você vai deixar de olhar para mim, vai olhar para os lados? É por isso que você naufragou. Jesus não disse isso. A Bíblia diz que Pedro, no momento em que ele afunda, ele vai estender a mão, ele vai pedir socorro para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus vai entrar onde Pedro estava e vai levantá-lo. Sabe o que Deus está me dizendo agora? Que Ele está entrando, sabe, em providência diante dessa situação. Ele está entrando agora, sabe, nessa sua luta e nessa sua guerra. Ele está estendendo a sua mão para te levantar, te tirar do meio dessa dor, dessa angústia, te tirar do meio dessa depressão, te tirar, sabe, do meio dessa falência, te tirar do meio dessa dor que você tem sentido. Jesus está segurando na tua mão. Talvez você pense: não, se o Senhor não segurar na minha mão, eu vou morrer. Se o Senhor não segurar na minha mão, eu vou naufragar. Se o Senhor não segurar na minha mão, meu casamento vai acabar. Deixa eu te falar uma coisa: não vai, porque os teus problemas agora estão nas mãos do Senhor Jesus, e nas mãos dele ninguém se perde. Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que o clamor de Pedro fez com que aquela tempestade cessasse. O clamor de Pedro fez com que todos aqueles que estavam dentro daquele barco deixassem de correr riscos. O clamor de Pedro fez com que Jesus olhasse para aquela situação e acalmasse aquela tempestade. Deus te trouxe aqui nessa noite, sabe, para te dizer uma coisa: Ele vai acalmar a tempestade que está sobre a sua vida. Ele vai acalmar essa tempestade que está sobre a sua casa. Mas deixa eu te falar uma coisa: antes de acalmar essa tempestade que você está passando, Jesus vai acalmar primeiro você. O que Deus está querendo fazer é acalmar primeiro você, para depois acalmar essa tempestade que você está enfrentando. E quando Ele fizer isso, quando Ele fizer esse milagre na sua vida, quando Ele fizer esse milagre na sua casa, quando Ele fizer esse milagre que você tanto precisa,
as pessoas vão ver que Deus é na sua vida. A Bíblia diz que quando o vento cessou, eles entraram no barco. Jesus está entrando nesse barco hoje, queridos. Jesus está entrando nesse barco contigo. Ele vai entrar de mãos dadas com você, sabe? E aquelas pessoas que achavam que você ia perecer, que você ia morrer, que você ia naufragar, que não ia dar mais certo, essas pessoas vão ver que Deus é contigo, que Deus é na sua vida, e que Deus vai ser exaltado diante dessa tempestade, que Deus vai ser exaltado diante dessa luta. É o que eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você recebe, diga: eu recebo, e aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Sabe para que foi que serviu aquela tempestade? Sabe para que foi que serviu? Para mostrar quem era Jesus, que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Porque a identidade de Jesus como Messias em muitos lugares naquela época era questionada. Então Jesus vai demonstrar que Ele não tem controle apenas sobre o mundo físico, mas sobre o mundo espiritual. Aí a Bíblia diz que naquele dia todos disseram: Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Diante dessa luta que você está enfrentando, diante desse problema insolúvel, diante dessa tempestade, quando Deus for glorificado nessa situação, sabe o que as pessoas vão dizer? Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. O Filho de Deus está com ele, o Filho de Deus está com ela, e Deus vai ser exaltado nessa situação. É isso que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Os discípulos, eles, sabe, naquele momento em que a tempestade mais açoitava aquele barco, foi no momento em que eles mais clamaram. Sabe, você tem dado passos de fé. E esse culto aqui é um culto propício. Esse lugar é um lugar propício. Esse momento é um momento propício. Sabe para quê? Para que Jesus venha acalmar essa tempestade que tem feito tão mal para você. Sabe, que tem tirado a tua paz, que tem te feito chorar, que tem te preocupado. Eu não sei qual é essa tempestade, mas o Senhor Jesus conhece. Eu não sei qual é essa tempestade, mas o Espírito Santo conhece. Eu quero te falar uma coisa. Diante dessa tempestade, diante dessa luta, diante dessas portas fechadas, apenas uma palavra do Senhor pode mudar a sua situação. Apenas uma palavra do Senhor pode mudar a sua vida. Jesus disse ao mar: cessa, a tempestade aquieta-te. E eles obedeceram. Não será diferente assim diante dos seus problemas.